sou Eduardo Tedesco, Alexandre e Matheus Schneider. Nós somos bolsistas do projeto Revisão Online e hoje nós trouxemos o Vlad, que é um dicionário inteligente integrado à Revisão Online. E o nosso orientador, então, é o Márcio Bigolini. Bom, antes de falar sobre o Vlad, a gente dar uma introdução ao que é o Revisão Online. O projeto Revisão Online é uma plataforma gratuita para professores, estudantes e escritores, na qual é possível escrever, solicitar revisões e corrigir redações. E nós temos uns benefícios da ferramenta e da plataforma, que são as correções gratuitas de professores e revisores, a identificação de erros de gramática, coerência e estrutura, sugestões para melhorar a argumentação e desenvolver ideias, feedback rápido para o aluno aprender com os próprios erros, tudo isso resulta numa maior competência na hora de escrever no dia do Enem. Então, eu vou mostrar um pouco da interface do Revisão Online. Aqui, quando a gente passar pela aba de login, a gente vai ter o espaço do usuário, onde ele vai ter as suas revisões e as suas redações. Com isso, a gente tem, quando a gente passar para as revisões, a gente vai ter a área onde ele vai achar os erros locais do texto, então, questão de acentuação, se ele escreveu algo errado dentro do texto. E aqui são passos, pode passar, que são divididos em 18 etapas, que são os erros globais. Se ele fugiu totalmente do tema, por exemplo, ele vai ser zerado da redação. E quando completar os 18, ele termina a revisão da redação. Aqui é a área onde ele escreve sua redação. Então, ele tem os temas, que são dados quando ele aperta a funcionalidade de escrever. E o tema, por exemplo, dessa redação é o fim da escala 6x1, medida válida para a saúde mental dos trabalhadores ou mudança necessária. Aqui a gente tirou um print, né, foi eu que estava escrevendo essa redação, em como é. Aí a gente tem, aperta em enviar e a redação é enviada para o sistema. Bom, então, partindo para o que é realmente o foco do trabalho, que é o Vlad. Em agosto, enquanto nós apresentávamos o trabalho para as turmas, nós notamos que muitos usuários acabavam saindo da plataforma para, por exemplo, pesquisar palavras que eles consideravam estranhas, diferentes, que não conheciam, ou até que estavam escritas incorretamente. Com isso surgiu o problema da pesquisa, então. Esses usuários, ao sair da plataforma e pesquisar essas palavras, eles meio que perdiam o foco. Então, ou eles usavam inteligência artificial e acabavam fazendo uma revisão mal feita, ou, por exemplo, eles só perdiam mais tempo pesquisando, e surge, então, com isso, o foco da ferramenta, que é trazer mais agilidade para o revisor, para a pessoa que está revisando as redações, com o significado das palavras e das frases. Então, sobre a maneira incorreta também. Muitas pessoas não conseguiam identificar se a palavra estava escrita corretamente ou não. E nisso, a gente tinha um grande problema, porque ela podia dar uma avaliação para essa redação que podia não estar condizente com o que ela realmente valeria, digamos assim. Agora, os objetivos com o Vlad. O principal objetivo dele, então, é concentrar os usuários principalmente dentro da plataforma ou em um ambiente controlado, ou seja, quando ele vai explorar, pesquisar a palavra no dicionário que a gente escolheu, e fornecer, então, uma consulta mais especializada para o usuário. Possibilitar para ele, então, pesquisar essa palavra, essa frase que ele achou diferente ou incorreta, mas dentro de um ambiente controlado. E isso pode ajudar tanto na qualidade da revisão, que vai melhorar, consequentemente, quanto para o vocabulário do usuário que está revisando, que está também aprendendo, revisar uma redação, entender, por exemplo, a estrutura dela, a introdução, desenvolvimento, conclusão, é importante também para te entender como escrever uma redação. Então, isso, o Vlad, querendo ou não, ajuda bastante a aumentar o teu vocabulário. Então, a justificativa. Como eu disse, melhorar também a experiência do usuário dentro da revisão. Muitas vezes se torna chato tu ter que ficar saindo da plataforma no Google, por exemplo, ficar pesquisando. Se torna cansativo também. Então, principalmente, melhorar o vocabulário dos usuários, porque o Vlad acaba incentivando os revisores a buscar o significado das palavras dentro da redação, vendo então se a gramática está correta.
agora partindo para o desenvolvimento. O Vlad ele é um projeto bastante recente, tem praticamente 2 meses. E como se deu o desenvolvimento dele? O significado, então, primeiramente, ele significa Virtual Language Assistant Dictionary, que significa dicionário assistente de linguagem virtual, digamos assim. Então, ele é realmente um dicionário virtual que tu pode utilizar. E ele foi criado utilizando principalmente JavaScript, que é uma linguagem de programação, e o dicionário online Pribram, que é usado para a pesquisa das palavras. Então, como funciona a ferramenta? O Vlad primeiro vai receber o texto da revisão. Quando o usuário depois vai mostrar as imagens, o usuário ele clica no botão do Vlad, ele ativa o modo Vlad, que ele recebe o texto. E depois nós temos funções para strings, que nós chamamos no meio da programação, que seria o texto, que são utilizadas então para subdividir o texto em várias palavras, que são transformadas em links. Então, essas palavras transformadas em links, que o usuário pode clicar, selecionar no caso, e ser direcionado para o Pribram, que é o dicionário que vai trazer o significado da palavra. E o usuário, então, como eu disse, pode selecionar a palavra desejada. Então, ele pode, daí, dentro do Pribram, ele pode receber informações como o significado da palavra e seus sinônimos. Aqui é como ele é implementado já, como o Alexandre disse. Nós temos a aba da revisão aqui, e aqui é o botão do Vlad. Então, quando tu seleciona ele, ele pega todo o texto e transforma ele em links. Cada palavra dessa se torna um link. Quando tu seleciona um link, a palavra fica marcada de azul, e aqui embaixo é aberta uma caixa, onde tu tem a palavra que tu selecionou e um link para pesquisar com Pribram, além de um botão para fechar a caixa também. E aqui, depois de clicar e selecionar o botão de pesquisar com Pribram, tu é direcionado para o site do Pribram com uma palavra que foi selecionada. Sobre os resultados e discussões. Como eu disse, o Vlad é um projeto muito recente, então nós não temos muitos dados ainda de como ele já impactou os usuários. Mas é esperado então até que no final do ano ele possa sim trazer revisões corrigidas com mais qualidade, mais veracidade também, a nota da revisão, além de ajudar no vocabulário dos seus usuários. E com as considerações finais, então, o futuro do Vlad, digamos assim, é adicionar IA, inteligência artificial, para trazer um chat em tempo real com o usuário. O usuário vai poder conversar sobre essa palavra ou frase. E, de modo geral, o Vlad veio para melhorar a qualidade das revisões dentro da plataforma e a experiência do usuário. Então, ele é mais uma ferramenta muito útil para o estudo das redações do Enem e de outros vestibulares. Essas foram as nossas referências.